Muito bem, segundo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Muito bem, como nós encerramos já os nossos conteúdos do segundo ano, eu já vou introduzir em vocês alguns assuntos do terceiro ano. Né? Vai que vocês vão lá fazer um PAS, um PSS, e esses assuntos já caem agora, então já é bom que vocês tenham conhecimento agora desses temas aí. Tá? Então, o primeiro tema do terceiro ano é então o tema mercadoria, né? Fetichismo, consumo e consumismo. Então, são esses conceitos que nós vamos discutir então na aula de hoje e nas aulas da semana que vem, ok? Então, vamos lá entender essa questão aí da mercadoria, do fetichismo, do consumo e do consumismo. Deixa eu mexer aqui, tá? Então tá lá, né? Nós tivemos no século XVIII, XIX ali, o advento da chamada sociedade de consumo. Vivemos em uma sociedade chamada sociedade do consumo, né? É o consumo que satisfaz hoje em dia uma boa parte das nossas necessidades psicológicas. Nós temos a impulsão por consumir, né? É símbolo de felicidade, símbolo de poder, é símbolo de boa parte das nossas satisfações está em consumir alguma coisa que nos dá alguma sensação de poder, de força, de alguma coisa. Tá? Então a gente vai entender nas próximas aulas isso que eu estou falando aqui. Hoje é só mais uma introdução. Então, nessa sociedade de consumo em que nós vivemos, o ter é mais importante do que o ser, né? E isso aí acaba tendo impactos na nossa mente, na nossa saúde mental, né? O ato de consumir, ele é um ato natural ao ser humano e sempre fez parte da nossa história, né? Mas o consumir antigamente era consumir para utilizar, era um consumir para necessidades básicas. O consumo hoje não está mais ligado a necessidades básicas. Né? O consumo hoje ele também tornou-se supérfluo, o consumo hoje tornou-se também um impulso psicológico que nós fazemos, né? Em um momento em que nós estamos tristes. Então, hoje em dia, nós não só consumimos porque precisamos daquilo, né? Não consumimos só por uma necessidade básica. A gente consome hoje também por outras questões, porque nós somos moldados a acreditar que o consumo, né, faz parte da nossa vida e que ele é inerente à nossa vida. Então, ali a partir do século XIX, né, como que é que isso é moldado? Essa história do consumir aí, ali no século XIX, nós começamos a ter alguma mudança, o capitalismo então começou a se fortalecer e o capitalismo ele vive justamente da circulação de mercadorias. E para que haja, olha só, o capitalismo vive da circulação de mercadorias. E para que haja então essa circulação de mercadorias, né, foi necessário então que houvesse um desenvolvimento do incentivo ao ato de consumir mercadorias. Então, o nosso jeito de ser hoje, de sermos consumistas, ele foi criado, porque ele não havia. Eu vou dar uma paradinha aqui só para fechar o WhatsApp para não incomodar ali a nossa aula, tá? Voltando aqui então, a nossa aula, né? Então, hoje no dia nós somos moldados para consumir, porque isso foi criado em nós. Não era assim no século XVIII, no século XVII, XVI. O ser humano não tinha impulso por consumir, porque o capitalismo ainda estava se moldando. Ele consumia por uma necessidade, consumia para utilizar aquele produto. Hoje em dia a gente consome mais para ter um status, né, para ter uma sensação de que aquele produto está causando algo diferente em nós. Né? Então esse conceito aí, como eu falei para vocês, o conceito de mercadoria é o conceito mais importante do Marx. Né? Quando Marx começou a escrever a obra dele, O Capital, ele começou justamente pelo conceito de mercadoria. Porque, como eu falei para vocês agora há pouco, é através da circulação de mercadoria que funciona o capitalismo. Se não houver circulação de mercadorias, o capitalismo não existe, tá? Então tá lá, mercadoria, conceito central para a compreensão do sistema capitalista, né? Então, o que é mercadoria então ali? Ó? É, antes de tudo, um bem ou um objeto que faz uma necessidade qualquer do ser humano. Pode ser básica e pode ser supérflua e que pode ser trocado por um outro bem. Tá? A mercadoria possui dois valores. O primeiro é o valor de uso e o segundo valor é o valor de troca. O que é o valor de uso? É a utilidade que o bem possui para quem vai consumir ele. E o valor de troca.
O que é esse valor de troca? Conceito importante do Marx, segundo ano, né? É a proporção pelo qual determinados valores de uso trocam-se por valores de uso de outras espécies. Ué, como assim? Né? Então percebam só, eu tenho aqui na minha mão um lápis. Né? Esse lápis aqui, ele vale quantas laranjas? Perceba, como assim? Ó, então é isso que é o valor de troca. Esse lápis aqui, ele equivale a quantas laranjas? Tá? Por que isso aí? É porque é essa questão de você entender a comparação de um produto com o outro é que vai, né, levar a você estabelecer o preço de uma mercadoria. Para eu comprar um celular, quantos lápis eu tenho que dar em troca? Porque é o seguinte, galera, cada produto, para ser produzido, foi necessário uma quantidade de horas e uma quantidade de mão de obra utilizada nele. Então, o lápis, por ser um produto mais simples, né, é óbvio que ele levou menos horas e levou menos quantidade de pessoas para ele estar pronto aqui na minha mão. Um celular, que é um produto mais complexo, né, ele exigiu mais tempo de produção e exigiu mais pessoas. Então, isso aí é o valor de troca. Para eu comprar um celular, quantos lápis que eu devo usar para comprar, para ter isso aí? Tá? É então aí que você percebe como se constroem os preços de um produto através do valor de troca dele. Então tá ali, ó, é a proporção pelo qual determinados valores de uso trocam-se por valores de uso de outras espécies. Então, um lápis, né, por um celular vale quantos lápis, tá? Então, é isso aí que é, então, o conceito do valor de troca, tá? Como é que eu sei que um produto, você vai ao mercado, a laranja custa R$5 o quilo, a farinha custa R$15 o quilo, o que é que faz com que essas coisas custem, tá, valores diferentes? É justamente essa questão aí do valor de troca. É a proporção que existe de diferença entre o valor de um produto e o valor de outro produto. E qual que é a pré-condição para a produção de mercadorias? Primeiro, a sociedade tem que ser dividida em classes sociais. Tem que haver também uma divisão social do trabalho, né? Aqueles que vão fazer, aqueles que não vão fazer, tá? E a propriedade privada dos meios de produção. Quem vai ter a fábrica e quem vai ter a força de trabalho. Tá? Então, essas são as pré-condições para que uma mercadoria seja produzida. E então, o Marx, analisando o conceito da mercadoria, ele criou, né, um conceito chamado fetiche da mercadoria. O que é o fetiche? Um fetiche é como se fosse um feitiço, né, que esconde alguma coisa na mercadoria. Né? Então, Marx vai perceber que a mercadoria, o produto, ele tem um dom especial, tem uma capacidade mágica. Então, nos anúncios, né, que tentam vender para a gente a mercadoria, não se vende a mercadoria, ela vende o poder que essa mercadoria traz para nós, os sonhos que ela pode realizar e a mágica que ela proporciona. Mas isso aí, né, quando a gente vê o produto assim, a gente não vê as condições em que ele foi produzido. Preste atenção. Nós vamos ao mercado, compramos a mercadoria, ela está lá bonitinha lá, né? Vamos na loja lá, o celular está lá na vidraça, o tênis está exposto lá muito bonitinho, a gente acha ele lindo, ele vai usar ele, a garotada, usando, olha, você tem um tênis, você tem um tênis tal, você tem um celular tal, né? Então, te trouxe um status. O produto que você usa te trouxe uma magia, o tênis te faz correr mais. Mas, no entanto, ele esconde as relações de produção. Esse fetiche aí esconde como e em quais condições essa mercadoria foi produzida. Então, o fetiche da mercadoria é justamente isso aí. É o fenômeno que oculta a natureza do trabalho, ou o modo como ela foi produzida, e as relações sociais que foram estabelecidas na produção desse produto aí. Um tênis, por exemplo, aí da Nike, ele pode ter sido produzido lá num país asiático por uma criança, né, que foi explorada para produzir esse tênis aí. Né? Já houve denúncias, por exemplo, em relação à Apple, né, ao iPhone, que lá na China os trabalhadores estavam vivendo em situações de grande exploração. Mas o que acontece? O fetiche da mercadoria vai então ocultar.
Nós só vamos olhar para a mercadoria quando ela está no seu estado final, mas nós não vemos as condições em que ela foi produzida. Por isso, então, que o Marx vai usar o termo fetiche. É um feitiço que oculta, que esconde. É uma magia que esconde as relações de produção em que aquele produto foi produzido. Já à frente vocês vão entender certinho isso aí. Nós, por exemplo, né, a gente tem ali em relação às marcas famosas de chocolate, como a Mars, a Nestlé e a Hershey. Né? Geralmente o cacau que é para esses produtos aí é produzido em condição de uso, de exploração de trabalho infantil. Você vai lá na loja, tá lá o chocolate bonitinho, vai lá na Cacau Show, vai na loja que produz lá o chocolate, né? Mas, no entanto, você não vê em qual condição esse produto chegou até você. As condições em que ele foi produzida, né, elas estão ocultadas. É isso, então, que o Marx vai chamar de fetiche da mercadoria. Tá? As condições em que o produto foi produzido, ela é escondida de nós. Nós só vemos o produto no estado final e não nos damos conta de como ele foi produzido. Tá? E até porque, às vezes, a gente até sabe como ele foi produzido, mas como esse produto causa na gente uma boa sensação, a gente tem que estar ligando para isso aí. Dane-se, tá? Eu quero ter o produto comigo porque ele me causa uma boa sensação, tá? Então isso aqui, né, ó, temos ali, ó, roupas famosas da Zara, né? Esconde isso aqui, né? Aqui no Brasil houve denúncias de que a Zara utilizava trabalho de bolivianos, de alguns peruanos, aqui na cidade de São Paulo, tá? Em condições terríveis, em casebres, no fundo de quintais ali, né? Mas aí a roupa vai para a loja, bonitinha lá, tem uma marca, tem uma etiqueta nela, e você não vê as condições em que ela foi produzida. Como é que ela chegou ali? Está numa loja bonita, vestindo um manequim. Isso te encanta, a maneira como ela é exposta a nós, ela parece um ídolo a ser adorado, né? E então nós queremos essa roupa aí, com essa marca, com essa etiqueta. E não nos damos conta de como é que ela foi produzida. A isso aí então o Marx chamou de fetiche da mercadoria. Tá? Galera, não esqueçam disso aí. Então, fetiche é esconder, é ocultar as relações de produção em que um produto foi produzido. Então, beleza? Então, nossa aula de hoje é isso. Tá? No ano que vem eu vou retomar com vocês esses conceitos, mas eu já estou introduzindo agora para que vocês então percebam, tá? Algumas coisas referentes ao conteúdo que a gente vai ver o ano que vem. Tá? Por enquanto é isso. Obrigado, abraço.